Agora, Lívia, um outro assunto que mexe com a vida do consumidor. Os clientes poderão fazer portabilidade gratuita do cartão de crédito rotativo a partir de julho de 2024. Para entendermos como vai funcionar essa nova regra, temos um convidado, Paulo Solmuti, presidente executivo da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Solmuti, mais uma vez, obrigado pela sua presença, como sempre, aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, Vitor e Lívia. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Para o setor, essa novidade é bem-vinda, Solmuti, para o segmento de bares e restaurantes, essa possibilidade de que o cliente leve para outro banco a dívida do cartão de crédito? Com toda certeza, né? Nós passamos por um ano duro em debate no parcelamento sem juros, né? Nós discutimos esse produto do ponto de vista técnico, do ponto de vista político e também do consumidor. Eu acho que o resultado foi muito positivo. Primeiro que a gente teve o Congresso determinando o limite dos juros a 100%. Lembrando que essa linha de crédito, quando o cliente ficava inadimplente, tinha juros acima de 400%. Extorsivo. Então, o governo e o parlamento enquadraram isso, não pode ser mais de 100%. Mas ainda assim, Vitor, 100% é muito juros, é dobrar uma dívida. E aí a concorrência é fundamental. O Banco Central entendeu essa importância da medida e falou assim, olha, se você está lá, ficou inadimplente e o banco está te cobrando 100% de juros, você vai poder, a partir de julho, falar assim, olha, há outra instituição financeira interessada em financiar com menores juros, 80, 70, 20. Então, essa concorrência que nunca existiu vai favorecer muito o consumidor e, portanto, nós estamos bastante satisfeitos. Como vai ser esse processo, Paulo? Já tem informações a respeito disso? O que o consumidor vai precisar fazer para solicitar essa portabilidade? Existem algumas exigências para que isso seja feito? Olha, o regramento vai ser conhecido mais à frente, mas tudo o que tem sido dito é que ele é semelhante a uma portabilidade, por exemplo, de uma dívida, você tem um financiamento hoje de um apartamento. Se você está com uma determinada taxa alta e tem um outro banco oferecendo um financiamento com taxa menor, você pode refinanciar pagando menos juros. Você quita a dívida, esse banco que está oferecendo a linha mais barata, quita a dívida com um banco inicial e você passa a pagar juros menores ou uma parcela menor. Deve ser a mesma coisa que acontecerá com o cartão de crédito. Lembrando, né, que nós conseguimos uma vitória importante, foi que não limitasse o número de parcelas, né? É a forma preferida do consumidor de comprar e nossa de vender. Então, isso também é muito importante, porque ajusta no orçamento da pessoa, permite uma compra mais tranquila. E, no caso de ficar inadimplente, você terá uma oferta de instituições brigando pelo seu parcelamento, daquela sua dívida. A gente tem a expectativa de muita melhoria. Vou te dar um exemplo. Quando esse mercado operava só com duas grandes empresas de maquininhas, a gente pagava uns juros acima da Selic muito alto. Quando apareceu a concorrência das maquininhas independentes com os grandes bancos, esses juros caiu 85%. A concorrência foi muito positiva. A nossa expectativa é que esses juros que hoje o governo limitou em 100% possa cair muito fortemente com a concorrência. Solmuti, também estão aqui na bancada a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Eles também têm perguntas para você. Por favor, Amanda. Oi, Paulo, bom dia, prazer em falar com você de novo. Nós conversamos tanto durante a pandemia, né? E agora a gente vê ainda bem o setor de bares e restaurantes surfando uma onda muito positiva, pelo menos a sensação que a gente tem sempre que olha, está tudo cheio. Eu queria saber de você como foi esse final de ano, o resultado desse final de ano, de 2023 também, para os bares e restaurantes, as perspectivas para 2024. A gente viu que no comércio o Natal foi mais fraco em 3 anos, acabou frustrando e decepcionando os comerciantes. Como foi essa realidade para o seu setor? Quais as perspectivas para 2024? Que papel terá essa inflação mais controlada também nos custos e no resultado, no faturamento do setor? Olá, Amanda. Que bom a gente estar mudando a página, né? Falávamos só de pandemia, muita dificuldade. E eu tenho para te dizer o seguinte, esse ano foi muito positivo em termos de faturamento. A gente enfrentou no ano passado e até o momento não muito distante, a inflação de alimentos crescendo, mas ela passou a cair, os juros também caem. Então a gente está um pouco otimista com relação ao ambiente que nos cerca
e o faturamento está indo muito bem. O problema é que continuamos endividados. Nós tivemos agora uma pesquisa com mais de 3 mil restaurantes, vários restaurantes em todo o país, em novembro, que apontou que ainda temos aí 20% das empresas operando com prejuízo, ou seja, com dificuldade de fazer resultado positivo, outros quase 40% no equilíbrio, e uma dívida que vem daí desse período que a gente começou, da pandemia, que não está fácil de equacioná-la. Por exemplo, nós temos hoje 40% das empresas com dívidas em atraso. E ontem, fazendo uma ponte aqui com a sua matéria anterior, com as decisões do ministro Haddad, veio uma questão que nos preocupou sobremaneira, a possibilidade de cancelar o PERS, que era aquela ajuda que o setor estava recebendo para impostos federais mais baixos, que estavam permitindo aí pagar as contas. Então, há um alerta aí importante com relação a essa questão do PERS. Nós vamos defender, junto ao ministro, a importância de preservá-lo para o setor de bares e restaurantes, porque, como todos sabem, nós pagamos uma conta muito dura e desproporcional com o fechamento dos negócios e muita dívida, e agora precisamos dessa ajuda. Beraldo? Bom dia, Paulo. Eu queria entender melhor algo que me parece uma grande contradição. O setor de bares e restaurantes ele é conhecido pela livre concorrência. Se a pessoa tem um estabelecimento, oferece uma boa comida, oferece um bom serviço, ele vai bem. Aqueles que não conseguem performar acabam pagando o preço com a falta de clientes. Só que quando a gente olha para essa realidade da questão do financiamento através de cartão de crédito, a gente está vendo o governo dar uma canetada dizendo para os bancos, que é um setor extremamente concentrado no Brasil, que eles vão ter que reduzir a 1/4 os juros que eles cobram no cartão de crédito. E o mais interessante é que o próprio governo, que tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, isso sem contar os bancos regionais, esses bancos nunca ficaram disponíveis para oferecer ao consumidor um crédito a custo decente. Então, você não tem um receio de que, dada essa concentração no setor bancário que o Brasil tem hoje, na verdade o que vai acontecer é que cessará a oferta de crédito, quer dizer, esse teórico efeito de concorrência e tal, ele não vai acontecer porque ele não acontece no setor. A minha preocupação é que as pessoas vão deixar de ter crédito para sair à noite, para consumir, para poder bancar suas despesas. Olha, muito bom o seu ponto, A questão do tabelamento sempre foi algo muito ruim. Agora, o que a gente tem que lembrar é que esses grandes bancos, nós estamos falando apenas do crédito daqueles que ficaram inadimplentes no cartão de crédito. É uma parcela aí de 8% a 10% do total. Então, não estamos falando de um crédito para todo mundo, mas assim, um crédito para aqueles que ficaram inadimplentes. E por que eles eram tão altos, Bela? Porque nós tínhamos ausência de concorrência. Se um cliente deixava de pagar, ele era obrigado a reparcelar, a resolver essa dívida com aquela instituição. E aí, nós estamos falando de 400%, mas tinha banco que cobrava até 1000%. Por quê? O cliente estava refém daquela situação. Daí o destaque da importância da medida do Banco Central de abrir a portabilidade, ou seja, a possibilidade que esse devedor busque em outras instituições financeiras um crédito mais barato. Então, acho que por aí já vamos ter uma questão muito positiva. O limite de 100%, ele realmente não vai de acordo com as boas práticas do Mercado Livre. Mas nós temos que lembrar que o Congresso vinha discutindo desde o início do ano, determinou aos bancos que buscassem uma autorregulação e passou o prazo todo. Aí você, olha, se eles tivessem proposto alguma medida que a sociedade achasse razoável, a gente poderia talvez ter evitado essa questão do tabelamento. É muito ruim o tabelamento, mas num ambiente, como você disse, de elevada concentração bancária, e nesse caso específico, onde o consumidor só podia se reparcelar com o mesmo banco, aí não teve jeito, Infelizmente veio o tabelamento. Mas eu estou de acordo com você, nós temos que ampliar a concorrência, e foi o que aconteceu. Nós tivemos uma coisa muito positiva, com a ampliação das maquininhas. Antigamente nós tínhamos maquininhas ligadas só aos maiores bancos. Agora não, se tem uma ampla concorrência nacional, e isso incomodou os bancos, tanto que eles quiseram limitar esse produto. Houve um grande debate público
técnico, político e de opinião pública, que falou assim, olha, não, essa é a forma preferida nossa de comprar e vender. Vamos sim, os bancos grandes, enfrentar a concorrência com as maquininhas, e isso levou, ao longo desses 10 anos que o mercado foi aberto, a uma queda de 85% no spread, ou seja, no quanto a gente paga de juro real. Muito positiva a concorrência e concordo com o seu ponto. Muito bem, aí a análise do Paulo Solmuti, que é o presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Obrigado, Solmuti, mais uma vez pela sua presença por aqui, que seja uma boa virada de ano. A gente até falava mais cedo aqui do entusiasmo do setor agora com o Réveillon, os bares e restaurantes apostando em um bom faturamento. Que assim seja, que a roda da economia continue girando. Boas festas para você, um ótimo 2024. Para todos vocês, e vamos torcer que o ano seja mais tranquilo e de mercado crescendo. Assim seja. Um abraço.